Caros educadores, para boa visualização dos slides PowerPoint durante a webconferência, gentileza acessar a engrenagem no canto inferior direito da sua tela de visualização do YouTube e selecionar no item Qualidade a resolução 720p HD. Caso a sua conexão esteja lenta, gentileza acessar no item Qualidade a resolução 480p. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro ciclo de webs do programa ProBNCC Minas Gerais. Meu nome é Elaine Camargos, sou professora e pedagoga da Rede Municipal de Itaúna. Também participo do ProBNCC, atuando como redatora formadora do currículo Referência de Minas Gerais. Participa também desta web Fernanda Clímaco. Olá, eu sou Fernanda Clímaco, sou professora de professores da infância e redatora colaboradora do ProBNCC. É com muito prazer que participo com vocês desse momento de formação continuada dos profissionais de educação infantil do nosso estado. Preparem-se para grandes reflexões, né, Elaine? E muitas aprendizagens. Conto com vocês para juntos construirmos um percurso formativo e novas práticas na educação infantil. Com certeza. Iniciamos o ciclo de webs da educação infantil fazendo a apresentação do currículo Referência de Minas Gerais, etapa Educação Infantil. Na segunda web, falamos da linguagem escrita na educação infantil. E hoje falaremos sobre o currículo Referência de Minas Gerais na prática. Vamos dar início então à nossa terceira web, lembrando que o link para a avaliação já encontra-se disponível abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, dando início à formação sobre o currículo Referência de Minas Gerais na prática, o que é importante a gente saber, né? Como efetivar o currículo Referência de Minas Gerais na educação infantil. Primeiro é importante entender que esse currículo, ele indica novos caminhos para a construção de uma prática pedagógica na educação infantil que respeita profundamente a criança, né? É preciso entender qual concepção de criança a gente está trabalhando, quais são os olhares que a gente tem para essa infância e, principalmente, a gente precisa de garantir os direitos de aprendizagens das crianças. O currículo também prevê a construção de um trabalho contextualizado, de um trabalho fundamentado, planejado, né? Um trabalho com intencionalidade pedagógica. Um trabalho que ajuda e apoia na construção de aprendizagens reais e significativas pelas crianças. Por isso é importante entender de onde a gente vai começar, né? E fazer uma leitura do desenho curricular que a gente tem. O nosso currículo, ele se inicia na garantia dos direitos de aprendizagens das crianças. E quais são esses direitos? A criança, né, o professor deve garantir à criança o direito de se conhecer, de conviver, de brincar, explorar, se expressar e participar. Ele deve planejar práticas que garantam a vivência desses direitos em todas as propostas educativas que são postas na educação infantil. Mas esses direitos, eles não estão sozinhos, isolados no desenho curricular. Ao contrário, esses direitos de desenvolvimento e aprendizagem, eles se articulam fortemente nos campos de experiências. E nós temos 5 grandes campos que devem orientar o nosso planejamento e também as nossas práticas na educação infantil. Esses campos, eles apresentam uma nova configuração, né? Um novo jeito de organizar o currículo na educação infantil. E é uma organização que respeita e atende às necessidades de aprendizagens de todas as crianças, dos bebês e das crianças. E essa é uma novidade que a gente também tem no nosso desenho curricular na educação infantil.
a gente tem os 3 grupos etários, né, os 3 grandes grupos etários que compreendem os bebês, que são aqueles de 0 até 1 ano e meio, as crianças bem pequenas, que compreendem o grupo de crianças de 1 ano e 7 meses, né, de 1 ano e meio até 3 anos e 11 meses, e o grupo etário das crianças pequenas, que compreendem as crianças de 4 e 5 anos. A partir desse desenho, a gente entende que essa é uma proposta que respeita a forma pela qual a criança aprende, que não é uma proposta de desenho curricular por área de conhecimento. Isso é muito importante para a gente compreender, né? Durante muito tempo, a gente enxergou a educação infantil nessa perspectiva. E desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente vem construindo uma concepção que apoia a forma pela qual a criança aprende, que é uma forma integrada, uma forma globalizada. E essa maneira de aprender da criança é que foi uma grande inspiração para essa organização curricular. Nós temos aqui os 5 campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São 5 campos que englobam múltiplas linguagens e que trazem para a gente toda a dimensão e importância dos contextos educativos na educação infantil. A gente precisa entender que, diante dessa organização, o professor precisa construir uma nova postura, uma postura onde ele acolhe todas essas concepções que o currículo de Minas traz como apoio para as práticas pedagógicas na educação infantil. É importante também dizer que os campos, eles não podem ser vistos como áreas isoladas. Não é possível trabalhar a partir de um campo só. Os campos estão sempre em relação, eles estão sempre em diálogo. Isso é muito importante porque a gente começa a pensar num outro conceito, que é o conceito de intercomplementariedade. A intercomplementariedade entre os campos significa o quê? Significa que os campos se complementam, eles se apoiam, eles se ajustam e a partir daí a criança tem enormes e novas possibilidades de aprendizagens. Essa é uma ideia que ela já não é uma grande novidade, né? É uma ideia que vem, como eu disse, lá das diretrizes, que as diretrizes são um documento que apoiam o nosso currículo referência de Minas Gerais, né? De onde surgiu o currículo de Minas? De onde partiram todas as nossas referências? De onde partiram as concepções? Desse documento, esse caderno amarelinho que um monte de gente já leu, ele é um documento de 2010 e ele é o nosso apoio para o entendimento e para a construção das novas práticas. É interessante porque lá nas concepções, essa proposta de um currículo organizado por campos já estava posta. Quando a gente lê, né, lá no artigo 3º, a gente entende que o currículo é colocado como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, é uma nova proposta de organização curricular que rompe com aquele modelo todo fragmentado, né, com um modelo todo separado, onde a gente mal conseguia enxergar a criança em sua totalidade. Então, essa organização do currículo por campos de experiências, ela prevê, né, esse olhar integral para a criança, pensando sempre a partir da garantia dos direitos de desenvolvimento e aprendizagem. Diante desse contexto, é importante a gente pensar também, né, de qual criança que a gente está falando. Qual é a concepção de criança que esse documento nos apresenta? Qual é a concepção de criança que está posta, né, no nosso currículo, no currículo referência de Minas Gerais? De acordo com as diretrizes, a gente entende a criança
lá no artigo 4, como um sujeito, artigo 4º, como um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Ou seja, esse documento traz para a gente toda a dimensão complexa de bebês e crianças como sujeito de direitos. No nosso currículo, a gente avança ainda mais nessa proposta, como eu iniciei a nossa conversa, né? Falando que além de todos esses direitos garantidos, as crianças da educação infantil, os bebês e as crianças, elas têm agora também garantidos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso quer dizer que a gente enxerga realmente a criança como um sujeito de alta potencialidade, né? Um sujeito que tem direito à educação pública de qualidade, a um professor atento, amoroso, cuidadoso, a uma escola que acolha, né? Que acolhe. A gente entende a criança também como um sujeito muito competente, um sujeito que tem voz, que é ativo e que deseja ser escutado, né? Ser ouvido e acolhido em toda a sua potencialidade. É muito importante a gente pensar a partir dessa concepção de criança, porque faz a gente pensar, faz a gente virar uma chavinha, né? Eu costumo dizer assim, a gente começa a pensar sempre na potência da criança e não na sua falha, né? A gente tem uma diversidade enorme dentro dos nossos contextos escolares, dentro das nossas instituições, e é um desafio para o professor também lidar com essa diversidade, com as diferenças, né, com as crianças que chegam de diversos lugares, de diferentes famílias, e é preciso olhar para essa diferença como um lugar de grande potência, um lugar que a gente precisa entender e partir daquilo que a criança sabe, sempre, né? A gente precisa olhar para ela não pelo lugar da falta, não pelo lugar daquilo que ela não sabe, ao contrário, a gente precisa partir daquilo que ela já sabe, daquilo que ela nos apresenta como aprendizagem. Eu acho que esse é um novo olhar que a gente constrói sobre a infância, sobre os bebês, principalmente, né? E sobre as crianças, quando a gente olha para eles a partir desse olhar que acredita nessa competência, né, da criança desde muito pequena. Entendendo que as crianças não são iguais e que a gente precisa considerar, né, toda essa diversidade, a gente entende que sozinhos também a gente não consegue fazer uma educação de qualidade. A gente precisa também sempre do apoio e da parceria das famílias. Dentro do nosso currículo, a participação das famílias, ela toma uma outra dimensão. A gente entende que quanto maior a participação da família nos processos educativos da criança, maiores serão as suas aprendizagens, né? O seu desenvolvimento. Então é importante que o planejamento do professor, que o planejamento institucional considere a participação, a integração, na verdade, né, da família às práticas escolares também. Lembrando sempre que essa participação, ela é um convite. A família precisa ser convocada, convidada a atuar, a agir também na escola, né? Não é só para participar das festinhas, não, né? É realmente para contribuir com os processos educativos das crianças e contribuir de diversas maneiras. A gente vê projetos incríveis que creches, né, e pré-escolas desenvolvem, convocando essas famílias para contar histórias, né, para participarem de saraus, para lerem poesias para as crianças, para brincarem, para participarem de brincadeiras. Então é muito importante que esse olhar também para as famílias seja ampliado e seja considerado no dia a dia da educação infantil por todos os profissionais. Diante desse contexto, a gente entende que
Os professores também têm, né, existe um novo olhar sobre os professores. Os professores têm novos saberes, novas habilidades, novos conhecimentos sobre essas etapas da educação, e a gente acredita cada vez mais que esse professor, ele precisa conhecer sobre as crianças, ele precisa saber sobre aquela criança que ele está trabalhando, que ele está ali no dia a dia dele. Os professores da educação infantil, eles começam a assumir um lugar de muita ação e também um lugar de muita mediação. A gente vai falar sobre isso e eu trago um contexto importante da professora Luciana Osteto, que eu quero compartilhar com vocês, onde ela diz que muito do caráter educativo pedagógico passa por tais vivências de interações, linguagens múltiplas e brincadeiras. Principalmente, né, gente? Interações e brincadeiras. Aspectos que muitas vezes estão adormecidos no adulto ou esquecidos nos passados anos de infância. São dimensões que precisam ser resgatadas no adulto profissional da educação infantil, que constrói sua competência no dia a dia, que busca uma ação intencional voltada ao atendimento de qualidade para a criança pequena, articulando necessidades vitais para o seu crescimento, garantindo cuidado e educação no planejamento cotidiano. Então, são dimensões importantes que o profissional de educação infantil precisa desenvolver, né? Precisa ter um olhar atento para as interações das crianças, para esse brincar na escola, que muitas vezes ainda é uma questão para a gente discutir, né? É um tema ainda muito complexo e que a gente precisa de olhar para esse brincar com bastante cuidado, né? E também com bastante competência, né? Desde os bebês até as crianças pequenas, entendendo que esse brincar é eixo curricular, né? Então ele deve fazer parte do cotidiano, do planejamento do professor e do dia a dia dos bebês e das crianças, e também considerar um outro eixo que é muito importante, que é o cuidar e educar. A gente vai falar disso já já, e são pontos de atenção para a gente, né? Dentro dessa concepção de professores, ainda é muito importante a gente entender dessa ação do professor e da professora de educação infantil, né? Que deve ser uma ação mediadora. O que a gente entende como ação mediadora? O que é mediar realmente uma situação, né? A gente falava muito de uma ação descentralizada do professor, né? Que significa tirar o professor ali do centro do processo, né? E a gente coloca a criança nesse lugar. E onde que o professor fica? Qual é o lugar do professor? A gente entende que um professor mediador é aquele professor que se coloca junto com a criança, né? Eles estão ali, lado a lado, construindo contextos, pesquisando e descobrindo novas possibilidades de aprendizagem no cotidiano na educação infantil. Uma outra proposta que é interessante de se pensar dentro desse contexto do professor mediador é entender que a observação é uma ação também a ser desenvolvida, né? E que observar verdadeiramente cada criança em suas perguntas, dificuldades e descobertas faz parte da ação pedagógica do profissional, do professor de educação infantil, que trabalha a partir das concepções colocadas do currículo referência de Minas Gerais. Então, é muito importante a gente entender qual é o lugar desse professor da infância, né? A gente ainda vai conversar muito sobre isso. E aí, continuando, né? Diante dessas concepções que a gente vem conversando, que eu venho trazendo para a discussão, a gente pensa, né? São uma nova concepção de currículo, um currículo por campos de experiência, né? Um currículo que trabalha com a intercomplementariedade dos campos, uma nova concepção de criança. A gente fala tanto, né, da criança protagonista, de uma criança ativa, uma nova concepção de família, uma família mais integrada às práticas educativas, um professor mediador, né? São tantas mudanças nas concepções que é claro que a gente vai ter também
uma grande mudança nas práticas educativas, né? Eu falo numa grande mudança no sentido de entender mais sobre essas concepções, entender quem é a criança, quem é o professor, né? E como que isso tudo vai se efetivar na prática educativa, no dia a dia, no cotidiano das crianças. A gente entende que o eixo do cuidar e educar, como eu coloquei anteriormente, né? Ele faz parte do currículo da educação infantil, ele é eixo curricular, e a gente percebe que ainda há alguns equívocos quando a gente pensa nesse cuidado na escola, né? O que é cuidado dos bebês, o que é cuidado ali com as crianças bem pequenas, como é que a gente enxerga o cuidado também com as crianças pequenas e que lugar esse cuidado ocupa no nosso planejamento, nas nossas ações ali do dia a dia. Se a gente for pensar, eu tenho certeza, né, todo mundo que trabalha com educação infantil sabe que os momentos de cuidado são momentos em que a gente precisa investir muito tempo, né? Cuidar de uma criança não é uma coisa que é rapidinho, né? Às vezes a gente coloca lá no planejamento lanche, higiene, lanche, né? Mas o que significa essa higiene? Quanto tempo eu vou gastar para fazer essa higiene? Quais os materiais? Onde que isso vai acontecer? Né? Com certeza, a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla, porque esses são os conteúdos da educação infantil. Quando a gente coloca o cuidar, né, e as interações e o educar ali como eixo, e as brincadeiras também como eixo, isso significa que a gente precisa ter um olhar atento para essas ações. E não só a gente, né, e como a gente está falando também da integração das famílias, as famílias também precisam entender o que significam esses momentos de cuidado. Muitas vezes a gente tem concepções diferentes em relação a isso, né? A família às vezes ainda está lá naquela concepção um pouco assistencialista sobre o cuidado, né? Então acha que é obrigação da escola, um banho bem dado e a criança sair completamente limpa, higienizada, né? Sem entender o que significa esse banho na instituição, por exemplo, né? E o que significa esse banho? Dependendo da intencionalidade do professor, da idade da criança, né? Quase sempre o professor ele vai trabalhar esse momento de cuidado, esse momento de banho, como um momento de trabalhar as questões de autocuidado. Então não é ele que vai ficar dando aquele banho na criança o tempo inteiro, especialmente se ela for uma criança que está ali, né, entre as crianças bem pequenas e pequenas, porque os bebês a gente ainda precisa de uma ajuda muito maior, né? Eles dependem muito mais ainda da ação do adulto. Mas quando a criança ela já tem uma autonomia, ela vai ajudar naquele banho. Então o professor vai orientando, né? Olha, pega o sabão e vai lava os braços, e a criança vai se tocando, vai se lavando, vai conhecendo seu próprio corpo, vai entendendo daqueles materiais que ela usa para higienizar, para se higienizar, né? Então olha como o banho ele ganha um novo sentido, né? E ganha uma importância muito grande no cotidiano e se torna, portanto, conteúdo do nosso currículo. Então essas dimensões do cuidado, elas são importantes para a gente refletir e para a gente entender que são momentos de práticas culturais, né? Tomar banho, lavar as mãos, se alimentar, dormir, descansar. São práticas culturais que a escola de educação infantil, que a instituição de educação infantil vai ajudar a desenvolver nas crianças, né? Todas essas habilidades. E é importante que a gente entenda também que cuidar pressupõe um modo de ser, né? Um adulto que se coloca à disposição ali e na interação, né, de cuidado com a criança, ele está construindo uma relação, né? Um modo de se relacionar com o outro. Então a maneira de olhar que o professor olha para a criança, o tom de voz, né? O jeito que a gente fala, os nossos gestos, o nosso movimento corporal, né? O nosso toque nas crianças, né? Isso tudo indica uma presença ou uma ausência de cuidados. Então é importante a gente considerar também, né, essa pedagogia das relações
dentro desse contexto dos cuidados, para que a gente entenda esse momento realmente como um momento que precisa de ser considerado no planejamento, né? E aí vem o nosso desafio. Como qualificar as propostas de cuidado? Né? Como qualificar essas propostas pedagógicas em que a gente precisa investir muito tempo nelas, né? Primeiro, destacando sempre o protagonismo da criança. Então, a ação maior é sempre da criança. A partir do momento que ela pode contribuir ali com aquela ação, e isso acontece desde os bebês, se a gente for pensar, né? Numa troca, por exemplo, o bebê pode te ajudar a segurar uma pomada, a segurar a fralda enquanto você está ali manuseando outros momentos. E isso, ele vai entendendo quais são essas práticas, né? E isso não pode ser feito aleatoriamente, né? Não pode ser feito de qualquer maneira, né? Sem um sentido. Aquilo para a criança tem um sentido muito grande e precisa também que o professor atribua significado a essas práticas, né? Como que isso vai acontecer? Primeiro, qualificando, né, as relações, a relação do adulto com a criança, qualificando por meio do afeto, construindo relações afetivas, fortes vínculos, onde a criança realmente vai poder confiar, né, e se abrir para novas aprendizagens, porque ela está ali inteira com aquele adulto, né? Ela está ali totalmente disponível, né, aberta às aprendizagens. Um outro ponto que é muito importante nesse momento de pensar na qualificação desses momentos de cuidado é a intencionalidade pedagógica. Essa é a ação educativa, é a ação do professor que vai marcar a diferença de uma prática qualificada de uma prática que a gente pode dizer amadora na educação infantil, né? Uma prática em que ela acontece no improviso, né? A gente entende que esses momentos de cuidado são momentos de atividades permanentes. Eles acontecem todos os dias e às vezes várias vezes ao dia, né? Por isso, eles precisam de ser pensados, eles precisam de ser planejados. E esse planejamento, ele deve conciliar sempre, né, as propostas do professor com as propostas também das crianças. Se a gente entende as crianças como crianças ativas, né, como sujeitos de voz, que querem falar, que têm ideias, que querem contribuir, a gente precisa de ser um adulto ali disponível, ter uma escuta muito disponível, né? Uma escuta que acolhe e transforma aquela questão numa ação. Então, eu acho que o grande diferencial, né, que um currículo preparado, de um currículo pensado para a educação infantil, e no nosso caso a gente está dizendo de um currículo referência, né, do nosso estado, de um currículo de Minas Gerais, essa, né? É um currículo que ele é marcado por um professor que atua a partir de uma intencionalidade pedagógica, né? De algo que é o que a gente pode dizer assim, que é o que qualifica também a ação do professor, né? É que nos tira daquele lugarzinho lá que socialmente nos colocaram, né? De cuidadores, um lugar muito assistencialista, para um lugar de profissionais. Então, um professor que consegue trabalhar a partir de propostas, né, pensadas, planejadas intencionalmente, é um professor que se torna um professor mais qualificado, né? É um profissional da educação infantil. Eu acho que esse é um grande ponto. E o planejamento, ele não pode ficar só na intenção, só lá no papel, né? Ou então só na imaginação, né? A gente sai imaginando, criando várias coisas, porque as crianças estão dizendo, porque as crianças estão gostando muito. Mas e aí? Né? O planejamento, ele precisa se tornar ação. Essa intencionalidade, ela só tem valor quando ela é refletida na prática. Quando o professor consegue fazer uma leitura, né, através da observação que ele faz, através do registro, através da reflexão e até do diálogo com as crianças, ele consegue transformar aquilo em ações que têm continuidades. Então, eu acho que essa é a grande marca
né, de um currículo proposto para a infância. E essa é a grande ação transformadora dos professores. Agir sempre com a intencionalidade. Né? O improviso já ficou lá atrás, né? Não existe. E é o que a gente propõe, né? Um professor que assume uma postura de observação, de registro, né? De construção de um diário de bordo, de instrumentos que apoiem essa observação, e a partir daí ele crie práticas reflexivas, e essa reflexão é que vai ajudar no planejamento, né? Porque se eu consigo pensar em continuidades nas ações que eu organizo, eu consigo construir um contexto fundamentado em práticas em que as crianças encontram muito sentido e constroem aprendizagens realmente. Então, essa é a marca, né? É a diferença de trabalhar a partir da intencionalidade pedagógica. Entendendo que o nosso ponto de partida, né, o foco desse planejamento, o foco da nossa intencionalidade, ele está sempre lá, né? Nos bebês e nas crianças. Elas são o foco do nosso planejamento. E o foco quando a gente pensa nessa criança ativa, nessa criança competente, nessa criança curiosa, pesquisadora, né, potente. É ela que vai nos dar todas as dicas por quais caminhos a gente pretende prosseguir. Então prestem atenção, né? Eu acho que olhar para as crianças, prestar atenção nas crianças é uma grande dica para a gente construir um planejamento com intencionalidade que faça sentido para todo mundo, né? As crianças são sempre o ponto de partida do trabalho na educação infantil, e um outro ponto é a construção da rotina, né? Que traz possibilidades de atribuir mais sentido a essas experiências. Então, quando a gente organiza rotina, organiza contextos de aprendizagens ali, pensando em alguns elementos, a gente consegue construir um planejamento mais real, né? Um planejamento que faça realmente sentido para todo mundo. E planejar inclui, então, escutar a criança, né, principalmente, para poder desenhar uma ação que amplie suas possibilidades de construir significados. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente fica pensando e planejando atividades isoladas, né? A gente vai fazer o planejamento e pensa assim: segunda-feira eu vou trabalhar isso. Aí na terça-feira você inventa uma coisa totalmente nova para poder trabalhar. Na quarta-feira outra coisa. Na quinta-feira, né? Cada dia da semana uma coisa diferente. Isso não tem uma linha, não tem um fio condutor que leva a criança a construir um sentido naquela prática. Então, o que o currículo traz para a gente é a noção de que a gente precisa de desenvolver práticas que tenham essa possibilidade de continuidade, né? Que a criança comece uma investigação hoje e que amanhã ela possa retornar e avançar naquele conhecimento que ela está ali interessada, curiosa, né? E que não tem problema nenhum o professor relançar essa proposta na semana que vem, por exemplo, né? Durante um tempo, a gente achava que a gente não podia fazer isso, que tinha que ser uma novidade a cada dia. E hoje a gente entende que quanto mais a gente representa um conceito, mais a gente aprende sobre ele. Então, por isso, é importante entender e construir propostas que tenham continuidade para as crianças. E aí, isso vem nos ajudar a entender também como é o trabalho dentro dos campos de experiências, né? Como é que eu vou trabalhar então com os campos? Como é que eu vou planejar as minhas práticas, né, com continuidade dentro dos campos de experiências? A primeira coisa é compreender que os campos, que o campo de experiência, ele não é a área de conhecimento. Então não adianta, gente, a gente pensar assim: o campo traços, sons, cores e formas, é o campo das artes. Não, né? Ele é muito mais do que isso. E ele não está sozinho. Lembra que a gente conversou, né? Eles vão estar sempre em diálogos, uns com os outros, né? Eles estão em complementariedade. Então, essa proposta, por exemplo, de planejamento que está aparecendo aqui, né, na tela, é uma proposta que
impensada, né? Uma proposta que não trabalha a partir dessas concepções que o currículo nos apresenta. Porque essa é uma proposta fragmentada, essa é uma proposta que separa os campos, né? E ao contrário, a gente está pensando sempre na complementariedade desses campos. E aí, como fazer? A ideia realmente é pensar em propostas que sejam maiores, né? Que tomem um espaço de tempo mais alargado, né? E que tenham alguns elementos que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre eles, que vão ajudar com certeza no planejamento de todos vocês, né, de todos nós, que são os elementos organizadores da prática, né? Quais são esses elementos organizadores? A gente vai falar a princípio de 3 elementos, né, que são os espaços, a organização dos espaços, os materiais, as materialidades e os tempos. Esses 3 elementos organizadores da prática precisam ser olhados na educação infantil como elementos talvez principais do planejamento de uma prática pedagógica, porque tudo vai acontecer a partir deles, né? Se você tem um espaço bacana, tem os materiais e não planejou o tempo, vai dar tudo errado, né? Se você planeja o tempo, mas não tem os materiais e o espaço adequado, também você corre o risco de não dar certo, né? E então é preciso olhar para esses 3 elementos com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais atencioso e com um olhar mais apurado, sabe? Entendendo aquilo que as crianças estão buscando e construir contextos a partir dessa busca, né, que as crianças apontam sempre para a gente. Uma coisa que é importante é marcar esse espaço que a gente está com a criança, né? Vamos falar primeiro dos espaços. Uma coisa importante quando a gente está pensando nos espaços é marcar quem ocupa, né? Marcar esse espaço com quem ocupa esse espaço. Então, se é um espaço ocupado por crianças pequenas, esse espaço precisa ter coisas ali, né? Que os brinquedos, por exemplo, os livros, sempre ao alcance das crianças, numa organização combinada com elas, né? Compartilhada com elas. E ele precisa ser um ambiente que convida a criança à ação, né? Ele precisa estimular a ação da criança. Ele precisa se locomover, ele precisa interagir com esse espaço. Ele precisa interagir com esse espaço de uma maneira ativa, né? E não de uma maneira passiva, tá? Uma pausa, né, gente, que eu tô falando, a gente vai se empolgando e vai conversando. Nessa coisa do espaço é uma coisa que me motiva muito, porque é o que marca também, né, a singularidade, a diferença da educação infantil. É tão bom quando a gente chega numa escola e vê espaços que são preparados, especialmente para as crianças, né? Você tem mesa e cadeira para quem quer tá ali naquele momento, para quem vai fazer uma atividade ali mais estruturada, mas a gente tem um chão também ali, né, que convida, com brinquedos, com livros, com outros materiais que também estimulam a ação das crianças. E não são só os espaços que a gente fala, né, chão e mesa. A gente precisa cuidar também do teto, né, com os móveis, com aquelas coisas, com aqueles objetos ali de pendurados, e também a gente precisa de cuidar das paredes, porque as paredes falam, né? As paredes, elas revelam as nossas concepções. Então a gente precisa, se a gente está partindo, né, de uma concepção de criança competente, a nossa parede precisa comunicar dessa criança, né? Não dá para ficar colocando bichinho estruturado na parede, né? Sendo que a criança já é capaz de produzir traços, de deixar marcas, né, e de se reconhecer naquele espaço que é dela, a partir daquele traço que ela deixa ali. Então, aproveitem, né, para organizar os espaços de vocês, as instituições de vocês, com materiais que sejam produzidos pelas crianças, né? Isso, gente, diminui o nosso trabalho, né, e aumenta a aprendizagem
e a sensação de pertencimento das crianças, que é tão importante, né? E aí algumas dicas, olha, para a gente poder cuidar desse planejamento do espaço, né? A gente precisa de pensar na ambientação. E o que significa ambientação? Significa oferecer possibilidades de brincadeiras, interações, movimentos livres, investigações para as crianças. A gente precisa de pensar num espaço também que seja descentralizado do adulto. O que significa isso? Significa pensar num espaço em que a criança tem um movimento livre, né? Livre do adulto. Ela é capaz, ela é competente de buscar aquilo que ela quer e depois de ajudar a guardar também, a organizar, né? Precisa de ser um espaço que gere atividade na criança, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Um espaço que convida à ação. E é importante para o professor, né, pensar na intencionalidade e refletir sobre cada escolha que ele faz para compor aquele ambiente, né? Então, pensar nos materiais. Não é simplesmente chegar e virar uma caixa de brinquedo que está tudo misturado ali e deixar como um momento de brincar livre para as crianças. Vai virar uma bagunça e sempre vira um caos, né? Vocês entendem muito bem do que eu estou falando. Então, pensar nesse ambiente significa planejar um contexto de ação para as crianças. De ação e de muitas aprendizagens, né? Aí aqui tem também uma imagem de um ambiente também preparado para as crianças. A gente consegue ver a diferença, né? De um ambiente de creche, de um ambiente de escola que está pensando, né? Que está sendo pensado para a ação das crianças. Um outro elemento importante da organização desse planejamento, né? É a escolha dos materiais, é a materialidade. A gente sabe que as crianças não precisam de brinquedo para poder brincar, né? Ao contrário, qualquer coisa pode se tornar qualquer coisa, né? De coisa nasce coisa. É assim que a gente fala, né? Da ação dos bebês e das crianças. E é isso mesmo. Então, é importante que a gente tenha materiais inteligentes, que a gente tem falado, né? Materiais não estruturados, materiais que as crianças possam inventar a partir deles. Então, não é também arrumar uma caixa de sucatas ali de qualquer jeito e deixar lá para as crianças brincarem, né? É tratar esse material e organizar esse material de uma maneira que ele seja convidativo à ação da criança. E para isso a gente tem inúmeras possibilidades. Com os bebês a gente pode pensar na construção dos cestos de tesouros, por exemplo, né? Com bastante variedade ali de materialidade, coisas de madeira, coisas de inox, coisas de corda, coisas de elementos da natureza, né? Com as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, a gente pode pensar nas bandejas sensoriais, nos objetos contáveis, porque eles gostam de separar, de classificar, de ordenar. Então, o importante é a gente ter quantidade, né, desse material e que seja um material seguro e que também um material que tenha uma estética bacana, né? Que a criança fique curiosa na descoberta daquele material. E a gente sabe que é essa curiosidade que move a ação infantil, né? Desde os bebês, eles já se orientam por pesquisas, né? Por pesquisas motoras, por pesquisas sensoriais a partir daquilo que a gente oferece para eles, tá? E o último elemento que a gente apresenta como elemento organizador é a questão do tempo, que se eu for falar do tempo aqui, nós vamos gastar outra web, porque é um problema pra gente, né? A questão do tempo na educação infantil. Nunca dá tempo de nada, né? E na hora que a brincadeira começa, muitas vezes as crianças, quando a criança entra na brincadeira, já está na hora de acabar. E aí gera aquela frustração. A gente sai, às vezes, para o momento de alimentação, é aquela correria, porque já está no tempo da outra turma vir. Então, o tempo é um elemento que a gente precisa de planejar, de discutir na instituição e de construir uma nova lógica para ele, tá? É importante a gente pensar que o tempo de aprendizagem da criança é diferente do tempo organizacional do adulto. Então,
para a gente ir diminuindo esses conflitos aí, é importante a gente considerar esse elemento e pensar também nas transições que envolvem a educação infantil, né? Para ilustrar, pessoal, esses 3 elementos que a gente tem conversado, né? O espaço, os materiais e o tempo, eu trouxe um vídeo que eu acho que vocês vão se identificar muito. Vamos assistir? Organizar ambientes afetivos, seguros e culturalmente significativos é fundamental para as experiências de desenvolver-se, conhecer o mundo e conhecer o outro. Acreditar na criança pequena significa ter atenção às suas falas, ações, desejos e necessidades. Muitas vezes, observar mais e dar tempo a elas pode ser mais importante do que ocupá-las com ações que talvez não façam sentido para elas. Como vocês puderam ver, situações em que os professores consideraram os 3 elementos, né? Os ambientes, os espaços ali que foram bem cuidados, bem planejados, os materiais que foram bem pensados para ação, para aquele grupo etário ali, né? E o tempo também de desenvolvimento daquela proposta. Então, esses 3 elementos, eles se colocam como elementos chaves de um planejamento e que vão ajudar o professor a construir uma jornada significativa na educação infantil. É importante a gente pensar que esses 3 elementos, eles geram uma nova ação que tem a ver com o registro, né? A gente tem falado de um professor que observa, que ele planeja contexto, mas como que isso acontece? Né? Para que observar? O que eu vou fazer com essa observação? Essa observação, ela pressupõe um registro e uma reflexão, né? É necessário que o professor, diante dessas propostas, que ele desenvolva um olhar sensível e cuidadoso, né? Um olhar que revela os percursos únicos, as aprendizagens que as crianças vivem, né? E para isso, essas observações, né, as escutas, elas precisam ser escritas, elas precisam ser registradas em diário de bordo, num caderno de planejamento, cada um aí dá o nome que achar mais adequado para o seu documento, né? O importante é entender que essa observação, né, ela gera um registro e esse registro é que vai gerar a reflexão no professor. E essa reflexão é o que vai gerar os processos de continuidade nas propostas. Na verdade, gente, essa questão da observação, do registro, né, e da reflexão, ela está intimamente ligada, né, não só aos processos de planejamento, mas também às questões da avaliação. Mas esse é um outro tema, né, e com certeza a gente vai poder falar sobre ele, né, Elaine, numa próxima web, tá? Então, eu acho que é um momento agora para a gente abrir para as dúvidas e comentários. E tem alguma questão? Alguém já mandou alguma questão?
Realmente teremos em breve uma próxima web onde trataremos da avaliação na e da educação infantil. Agradecemos a todos que participaram conosco. Vamos então encerrando, nossa terceira web. O espaço agora está aberto para algumas questões, perguntas, mas nós já temos algumas perguntas aqui. Foi solicitado, Fernanda, que falasse um pouco mais a respeito desse novo olhar sobre a criança, nessa nova organização do currículo referência de Minas Gerais. Fale um pouco mais para nós. Sim, esse novo olhar que a gente tanto fala, é um olhar que ele, como eu já disse, ele é fruto de uma concepção que vem lá das diretrizes, e que norteia o nosso currículo referência de Minas Gerais, e é um olhar que foca na competência da criança, naquilo que ela sabe, e não naquilo que ela não sabe. Muitas vezes a gente observa, nas crianças, às vezes os adultos observam questões que faltam na criança. Aquela criança ainda não tem equilíbrio, aquela criança não sabe subir no escorregador, aquela criança não consegue lavar as mãos, E a gente foca muito nesses não saberes, nessas falhas, e ao invés de olhar para as potencialidades, para aquilo que ela já sabe. Ela não tem equilíbrio porque ela está testando, ela está subindo devagarinho ali no escorregador, Quanto mais oportunidades ela tiver dentro daquele contexto, mais habilidades ela vai desenvolver, e daqui a pouco ela desenvolve essa competência, Ela consegue se equilibrar. Então, esse novo olhar é um olhar que ele tira o foco da falha, e olha para a potência da criança. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que essas concepções trazem para a gente, Além de pensar na criança como um sujeito ativo, um sujeito de ação, Não é aquela criança passiva que fica lá sentada com o corpo contido, Não pode brincar, não pode fazer isso porque tem que prestar atenção no adulto, Esse não é o contexto da educação infantil. Esse novo olhar, ele apoia a ação da criança e ele espera que o professor organize contextos que privilegiem essa ação. Outra questão aqui colocada é para você fazer o comentário a respeito da importância da psicologia andar de mãos dadas com a educação infantil. Que bacana, gente. A educação infantil ela tem ganhado bastante visibilidade nesses últimos tempos, e a gente já anda com a psicologia de mão dadas já há muito tempo, desde o século passado, desde muito tempo aí nós já estamos de mãos dadas, mas agora a gente está dando as mãos também às outras ciências. A gente tem recebido grandes contribuições de outras áreas do conhecimento, da antropologia da infância, por exemplo. A sociologia da infância tem trazido grandes contribuições. As neurociências também, a gente tem aprendido cada vez mais sobre as formas de aprender, sobre como os bebês aprendem, sobre como as crianças se desenvolvem. A própria pediatria tem trazido contribuições também sobre o desenvolvimento do movimento, enfim. A psicologia sempre foi nossa irmã, sempre foi nossa amiga, a nossa ciência irmã, e hoje a gente tem outras ciências irmãs também, com as quais a gente anda de mãos dadas. E a psicologia ela vai estar sempre do nosso lado porque a criança ela é um sujeito holístico global. A gente não está pensando só no desenvolvimento das competências da criança, a gente está pensando também no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento holístico global das crianças. Certamente. Então vamos de mão dadas com todas as ciências. Vamos então, encerrando nossa terceira web, agradecemos a todos que colaboraram e participaram conosco, profissionais da educação infantil, estudantes, defensores dessa primeira etapa da educação básica. O nosso muito obrigado. Agradeço também aos profissionais da educação do município de Itaúna que participam conosco. Agradeço você, Fernanda, pela oportunidade. Obrigada, Elaine. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço também a todos os professores, todos os interessados na qualificação da educação infantil. Vamos colocar esse currículo referência de Minas Gerais em prática.
Lembramos que o link está disponível, continuará disponível, a web está gravada, né? Por favor, acessem, deixem os comentários para nós, eles são muito importantes. Muito obrigada e até a próxima web.